desde ontem, e eu tentei até mudar, falar uma outra palavra, mas desde ontem o Espírito de Deus tem falado no nosso coração essa palavra. Gênesis capítulo 19, eu errei, perdão, os irmãos, é 19, Gênesis 19, e versículo de número 14. Deixar que todos encontrem Gênesis capítulo de número 19, versículo 14. Amém? Então saiu Ló, falou aos seus genros que haviam de tomar suas filhas e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher, tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Amém? Podemos assentar adorando aquele que vive e reina para sempre, irmãos. Hoje é um culto de ceia, estamos para relembrar a morte do Senhor até que venha. Jesus, antes da sua ascensão ao céu, ele disse: olha, todas as vezes que vocês reunirem, vocês vão estar celebrando a ceia, relembrando a minha morte, né? Até que eu venha. E nós temos essa esperança que ele vai vir para nos buscar a qualquer momento. Irmãos, o texto que nós lemos, eu posso intitular nessa noite como: escapa-te por tua vida. Por que essa palavra foi falada pelos anjos de Deus? Não foi falado por seres humanos, não foi falado por homens, mas foi falado pelos anjos do Senhor, que tomaram a forma humana, chamado-se na teologia de teofania, aonde Deus se manifesta através do anjo em forma de pessoas, e manifestou ali na casa de Ló, os anjos do Senhor. A Bíblia nos diz que aonde Ló estava era uma cidade malvada, era uma cidade amaldiçoada, porque o pecado de Sodoma e Gomorra era terrível, irmãos, era terrível. Aquilo, a Bíblia diz assim, que a medida do pecado de Sodoma e Gomorra chegou até Deus, as suas narinas, e Deus falou: chegou o tempo de destruição dessa cidade. Eu já dei chance demais, eu já dei oportunidade demais para esta cidade, mas eles não se arrependeram, e eles não se arrependem. Eu já lhe dei muita chance, mas eles não aceitaram. Deus permitiu que até o justo Ló fosse para aquela cidade, para quê? Para ser um testemunho de Deus, para ser um testemunho do que Deus faz. Mas mesmo assim, o povo de Sodoma rejeitou, o povo de Sodoma andava, né? O pecado de Sodoma e Gomorra não era apenas, irmãos, né? A vida promíscua, a vida de prostituição, a vida, né, do que acontecia ali, que os anjos, olha para você ver, o tanto que o pecado em Sodoma e Gomorra era terrível, que quando os anjos chegou na casa de Ló, os homens daquela cidade beirou a casa de Ló e falou: ó, traga esses homens que estão dentro da tua casa, que eram os anjos, traga eles para fora,
para que o conheçamos. O conhecer, biblicamente, não é conhecer, Senhor, é o prazer de conhecer. O conhecer bíblico é ter relação sexual. Os homens daquela cidade queriam ter relação com os anjos de Deus. Para os irmãos ver que a promiscuidade, a prostituição em Sodoma era terrível. Era terrível, irmão. Deus falou, eu vou destruir, porque ninguém se arrepende. Só que tinha alguém intercedendo por Ló, o seu tio Abraão. Abraão intercedeu por Ló, 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes. Deus, o senhor vai destruir Sodoma e Gomorra se tiver 5 justos? Não, por causa dos 5 justos eu não vou. Então tá bom. Eu já sei o que você quer dizer, Abraão. Seu sobrinho está lá. Está ele, a esposa, e suas 2 filhas, e os 2 futuros genros. Eu vou mandar o anjo ir lá avisar eles que o perigo, que a destruição está eminente, já está às portas. E eu vou destruir. Aí Deus enviou os anjos chegou, e o povo da cidade olhou, que chegou 3 homens diferentes, chegou outras pessoas diferentes na cidade, e chegou na casa de Ló e disse, o Senhor mandou nós vir aqui para dizer para vocês que Deus vai destruir essa cidade com fogo, com saraiva e enxofre, por causa do pecado, ninguém se arrepende, e Deus mandou nós vir aqui. E o povo, olhando, como eu disse, o povo da cidade olhando, chegou gente estranha na cidade, está lá na casa do Ló, vamos lá. Aí encheu de gente, de homem, em volta da casa de Ló. Antes, Ló falou assim, vamos entrar para dentro. Ló insistiu, irmão, com os anjos para entrar para dentro. E os anjos não. Será por quê, hein? O que tem dentro da nossa casa que está impedindo que o anjo de Deus entre lá dentro? Tinha alguma coisa dentro da casa de Ló que os anjos não concordavam, que Deus não concordava. E você já sabe que ali estava as 2 filhas e os 2 genros. Estava lá dentro. Como vivia a vida daquelas 2 filhas e dos 2 genros? Quem sabe era alguma coisa que estava dentro da casa de Ló acontecendo e Deus falou, não vou entrar porque tem maldição aí. Mas Ló, entra, vem para dentro, o povo da cidade vai matar vocês, o povo da cidade vai destruir vocês, entra. Com muita força entraram para dentro da casa de Ló. Quando entraram para dentro da casa de Ló, o povo da cidade chegou e queria arrebentar a porta. Opa, traga esses homens, traga esses varão que entrou na tua casa, traga eles aqui para fora, que nós queremos ter relação com eles. E não sabendo eles que eram anjos de Deus que estavam ali. Não sabendo eles. Aí a Bíblia nos diz que Deus, naquele momento, porque eles estavam querendo arrombar a porta da casa de Ló, Deus enviou o quê? Uma cegueira. Cegou aquele povo de Sodoma e falou para Ló assim, Ló, escapa agora, sai dessa cidade que Deus vai destruir. E a Bíblia chega a dizer que Ló estava o quê, irmãos? Demorando. Estava demorando. Porque você sabe que largar o pecado não é fácil. Você sabe que renunciar ao que não presta não é fácil. Renunciar à bebida, renunciar à prostituição, renunciar à droga, renunciar ao mundo, não é fácil. Mas ele falou logo, gente, não demora não, vamos embora. Vai cair fogo e saraiva daqui a pouco. Deus irmão, o que Deus determinou, o homem não pode interferir e não tem como interferir. Deus determinou, está determinado. Ele já determinou o arrebatamento da igreja e ninguém vai impedir que ela seja arrebatada. Aí os anjos, com muito custo, sabe o que ele teve que fazer, irmãos? O que os anjos teve que fazer? Tanto que o coração do ser humano é duro. O que os anjos teve que fazer? Teve que catar pelas mãos. Vem cá, vamos embora. O que você está esperando, rapaz?
da mulher de Ló e das filhas de Ló. Vamos embora, escapa-te por tua vida. Você está esperando o quê? Aí Deus está dizendo nessa noite, o que você está esperando? O que você está esperando para decidir, para ficar firme com Jesus? Você está esperando que alguma coisa aconteça? Você está esperando que caia fogo do céu? Você está esperando que Deus desça e venha falar frente a frente com você? Arimi Joneve Handai Suimerei Managa Xeremenaias. É tempo de escapar, é tempo de fugir, é tempo de fugir. Fugir da onde, pastor? Fugir do mundo, fugir do pecado, fugir dos pratos que o mundo está oferecendo, fugir de tudo aquilo que ele oferece, que condena a sua alma, que condena a sua salvação. Mas nessa noite, o Espírito de Deus está aqui dizendo: Elias, escapa-te, escapa-te, não atenta para o mundo, não atenta para o pecado, mas venha para os meus braços, diz o Senhor nesta noite. Aí começou a demorar. Sabe por que estava demorando? Você sabe o que é, irmãos? Você já viu assim quando você vai, principalmente as irmãs que são donas de casa? Hoje eu vou fazer uma faxina nessa casa, vou jogar tudo fora. Aí começa a olhar as cachetas. Isso aqui não pode ir, isso aqui não pode ir, isso aqui não vai. Para quem ia tirar um caminhão, tirou um carrinho. Assim estava Ló. Deus, minha fazenda, meu dinheiro, os meus bens. E os genros, sabe? Os genros, sabe o que os genros faziam? Ó, tá doido esse homem. Você está achando que nós vamos com as tuas filhas para onde acompanhar a sua cabeça? Você está maluco com esse negócio? É igual hoje. Você está achando que eu vou para a igreja? Vou para a igreja não, vou acompanhar maluco não. Estava desse jeito. Aí eles ficou em Sodoma. E o anjo catou Ló, a mulher de Ló, que a Bíblia não fala o nome, né? E as duas filhas, que depois, lá na frente, tem problema. Aí a Bíblia diz que catou, vamos, só que tem uma coisa, escapa-te lá para o monte, não demores, e tem mais, não olhe para trás, e nem para no caminho. Não está aí? Não olhes, vamos igreja, não olhes, e não pare. Eita, quem é o caminho? Jesus é o caminho. A Bíblia diz que eles saíram rapidamente, mas tinha uma mulher que ela provavelmente tinha um caso em Sodoma e Gomorra. Algum caso ela tinha, ou se não, irmãos, curiosidade. Cuidado quem é muito curioso, viu? Curioso só leva chumbo. Pessoa curiosa. O que está acontecendo aí? Não é nada da sua ossada. O que aconteceu lá? Problema nosso. A mulher de Ló, aí ela vai, Ló, as filhas e a esposa. A família saindo completa. Os genros ficou zombando. Os genros. Isso é coisa de crente. Esses crentes é doido. Que Deus vai mandar fogo? O quê? Deus nem existe. Deus nem sabe. Aí saiu. Quando saiu, chegou, estava quase chegando no monte. Quase escapando, irmãos. Quase escapando. A ordem era, não pare e não olhe para trás. Lá vai Ló, mulher, as duas filhas. A mulher de Ló, ela não resistiu. Será por que ele falou para não olhar para trás? Aí surge a curiosidade, né? Será que vai acontecer se eu olhar para trás? Irmão,
dirige moto e olha para trás. Dirige carro e fica olhando para trás. O que vai acontecer? Um desastre, morte. A mulher de Ló, toda curiosa, é igual a gente, está passando na estrada, às vezes vê uma placa, desvia a atenção para olhar a placa e não olha para frente. A mulher de Ló, o Ló, né? Não olha bem, não olha para trás, amor, não olha para trás. Ah, Jesus. Hoje é ceia, pastor, não tem uma palavra mais macia, não. A palavra não é minha, irmãos. A palavra é de Deus. Eu não prego o que eu quero, eu falo o que Deus dá. Vai. E aí? Não olha. Filhas, não olha. A mulher, eu não aguento. Vou dar uma olhadinha, só pitiquinha. Uma olhadinha pequenininha. Ó, não tem olhadinha, não tem olhada e não tem olhadão. Tudo é pecado. Não tem pecado, pecadinho e nem pecadão. Tudo é pecado. Às vezes a pessoa fala, fulano adulterou. Adulterou. E você contou mentira. É a mesma coisa. Porque tem gente que classifica pecado e pecado não é classificação. Se você mentir, a Bíblia fala, de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os medrosos, os idólatras, ficarão de fora. Os mentirosos, os que prostituem, então está tudo classificado. Aí a mulher de Ló. Fazer o quê, né? Curiosidade mata. Que isso, pastor? Ela ficou assim. Ela não voltou ao normal mais e virou o quê? Uma estátua de sal, virou tempero. Hã? Ué. Isso. Por quê, irmãos? Porque olhou? Tem um corinho que as crianças cantam, né? Acho que é da Sandrinha, né? Olhou para trás e se deu mal. Virou uma estátua de sal. Né? E quantos crentes hoje estão virando estátua de sal dentro da igreja? De manhã eu estava orando aqui, o Espírito de Deus falou comigo assim, meu filho, tem duas classes de crentes dentro da minha casa. Tem os que vêm para a igreja e tem os que vêm para me adorar. Eu falei, Deus, tem misericórdia. Desse jeito, irmão, Deus falou comigo. Tem os que vêm na igreja, só vêm na igreja. E tem os que vêm para me adorar. Porque a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que adoram a Deus como? O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Em espírito. Quem aqui já viu Deus? Quem aqui já viu Jesus? Quem aqui já... Ninguém viu. Mas então por que você está aqui adorando? É porque eu adoro em espírito e em verdade. Eu nunca o vi, mas eu sinto a presença dele na minha vida. Ei, nemantanava osimi querevalamanai. Irmãos, é gratificante. A Bíblia diz que ele fala no versículo 17, aconteceu que tirando para fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda a campina. 3 coisas ele pediu aqui, ó, que o anjo falou. Primeiro, 17 aí. Escapa-te por sua vida, né? Não olhes para trás. E depois ele fala, escapa lá para o monte. Vai para lá. Tem crente que Deus está falando com ele, está falando com ele, está falando com eles. E eles estão jogando o ombro. Eles estão jogando o ombro. Tem pessoa que Deus está avisando. Irmãos, Deus não é brincadeira. A Bíblia diz assim, que horrenda coisa terrível,
é cair na mão de um Deus irado. Quem aqui ira? O que é isso, pastor? Ira é quando você extrapola o nervosismo e entra em fúria. Pensou, Deus furioso conosco? É chuva de enxofre e fogo. E foi o que aconteceu. O povo estava saindo, e os genros lá, irmãos, fazendo festa com os demais. De repente, o presbítero Cristiano começa como se fosse uma chuva de meteoro. E Ló não podia olhar para trás para ver o fogo cair. Que se ele olhasse, quem está olhando para trás? Não é hora de olhar para trás. Olhar para trás aqui quer dizer, você abandonou a vida velha, você abandonou o pecado e agora está, quando eu estava lá eu era assim, você era, está tudo, o verbo está passado. Você está vivendo o presente, você está vivendo o momento agora, hoje, não é amanhã. Escapa-te hoje. Oh meu Deus, é forte essa palavra, mas eu tenho que falar. Escapa-te hoje, porque tu não sabes se amanhã tu amanheces vivo. Mandou vianci me querer valai suou de unive candore alamou de que velas. Não é jori vai sumir cai eu não verás. Meu Deus, é noite de arrependimento, é noite de voltar para os braços do Pai. É noite de abraçar a oportunidade, é noite de abraçar a chance, porque ela pode escapar. A chance, ela bate uma vez na nossa porta, 2, 3, mas tem pessoa que a chance, João, bate uma vez só e depois nunca mais, e a gente perde a oportunidade. É hoje, é hoje, é hoje a noite de escapar. Escapar do quê? Esse mundo que você vê aí, essa beleza que você vê aí, está preparado para o fogo. Que isso, pastor? Deus não vai destruir não, o mundo não vai acabar não. Lógico, o mundo não vai acabar agora. Mas a igreja vai ser tirada da terra. E quando a igreja for tirada da terra, esse mundo vai virar um caos. A Bíblia diz que o povo de Deus é o sal da terra e é a luz do mundo. Você imagina bem uma casa sem sal. Você vai comer carne, aguada. Vai comer ovo, aguado. Vai comer batatinha, aguada. Não tem sal. A igreja é o sal. E ela diz que é a luz. Você imagina uma terra sem luz. Eu morei na roça. Nós moramos numa cidade que no bairro que não tinha energia, era lamparina. De noite você via só aquela escuridão, para ver um ou outro assim dentro de casa. Porque naquela época nem televisão nós não tinha. Está aqui, minha mãe é testemunha. Fogão de lenha, irmão, lamparina. De manhã cedo, você acordava, o seu nariz parecia chaminé de cerâmica. Tanta fumaça. Então é hora de se preparar, é hora de acordar, não esperar, Jesus, não esperar, você está lá no, Jesus, não esperar você estar lá na UTI, e falando assim, o médico dizendo, olha, a saturação dela está baixando, não vai aguentar, mas, viu? Eu sinto que é uma mensagem profética nesta noite, meu irmão. Você está assistindo aí, quem sabe é você que Deus está falando nesta noite, que é a última chance. E a coisa mais ruim é quando você vai lá no hospital visitar,
que você entra, nós já visitamos o UTI, e vocês, o negócio está lá. Jesus amado, tem misericórdia. Tenha compaixão. Eu visitei um irmão na UTI hoje, ele está desviado. Irmãos, ele estava morto. Eu orei por ele, ungi ele. Deus levantou ele. Tirou os aparelhos, tirou tudo, mas não ficou no caminho. Mas Deus está avisando. Não espera ter que o anjo ir lá na tua casa e te catar pela mão. Não espere. Não espere, porque o Deus envia o anjo. Nós estamos na graça. Mas Hebreus 1:14 diz assim: porventura não são eles ministros de Deus, que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem são eles? Os anjos. Eles ministram. Porventura não são eles ministradores e ajudadores daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos trabalham para a igreja, para Deus, na igreja. Você está aqui orando? Teu filho está na estrada, está na rodovia? Deus está guardando. Deus está protegendo. O Senhor envia o teu anjo, guarda o meu filho, guarda a minha filha, livra do perigo. Então escapa-te nessa noite. É noite de escape. Se você ainda não decidiu por Cristo, se você ainda não tomou uma decisão, toma rápido. Às vezes, não, pastor, eu tenho muitos anos de vida pela frente, eu ainda estou novo, estou bonito, estou bonita, estou charmoso, estou charmosa, mas lá no cemitério está cheio de charmoso, está cheio de charmosa. Pastor, eu queria que o senhor, hoje era domingo, pensei que o senhor não ia pregar, o senhor ia pregar uma palavra assim, mais light, mais... Irmão, eu pelejei, essa palavra ficou na minha mente desde ontem, o dia inteirinho. Escapa-te por tua vida, escapa-te por tua vida. Deus está dando escape para alguém aqui. Agora, ou você abraça, ou você depois acerta com Deus. A minha parte, que Deus me deu, eu fiz, que foi entregar. Agora é você e Deus. Eu não posso forçar você, nem Deus força, quem diria eu. Então hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de aceitação. Hoje é noite de voltar para a casa do Pai. Hoje é noite, irmãos. Parece que eu vejo assim, parece que eu estou... Irmãos, eu estou pregando, mas quando a gente está pregando, parece que eu estou dentro da história, parece que eu estou lá em Sodoma, vendo tudo. É um filme que passa. Parece que a gente está lá vendo assim, o povo gritando, socorro, ajuda, perdoa. Aí Deus, a chance passou, a oportunidade passou. Jesus um dia disse para Jerusalém assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, que mataste os profetas e não soubeste, não aproveitou o dia da visitação do Senhor, porque Deus nos visita para nos dar chance, e se eu aceitar a visita e der chance, Ele vai entrar no meu coração, e Ele diz, se você abrir o teu coração, entrarei nele, cearei com você, e você comigo, diz o Senhor nessa noite. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, tem alguém para reconciliar nessa noite, irmão? Tem alguém para entregar sua vida para Jesus? Pastor, não é hora de apelo não, não tem hora não, porque o nosso coração, você não sabe que hora que ele vai parar. Nós não somos eternos na terra. Jesus diz, eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu vou voltar outra vez, e vou levar vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam. E aonde que Jesus vai estar? No céu, e nós vamos para lá. É para lá que nós vamos. Vida, morte
Hoje é noite. Toca, Senhor, nesta noite pelo teu Espírito. Faz a obra, Senhor, pela tua glória. O Espírito de Deus vai tocar forte no teu coração e agora nessa cadeira. Receba agora essa visitação do Espírito Santo de Deus na tua vida. É um toque do Espírito Santo dizendo: filho, aproveita, é hoje. Filha, aproveita, é hoje. Filho, aproveita, é hoje. Que tocam em vão. Chamande que vialai bene que o nevassa. Mandaragam chui venei recibia. Eles não te Onde tem a primeira pessoa que nessa noite que vai ter coragem de escapar da fúria do mundo, da fúria do inimigo e vir para os braços do Pai. Eu quero orar por você. Eu tenho 1 minuto. 1 minuto. Aí eu vou dizer as palavras que falou Paulo. Desde agora, protesto-me diante de vós, que eu estou livre do seu sangue. Eu estou livre do teu sangue. Eu não tenho culpa se amanhã ou depois você partir sem salvação. O que Deus deu, deu. Tem alguém? Toda a igreja cantando. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Venha. Vida ou morte, Hoje é noite. qual vai Hoje é noite. Hoje é noite. O céu está aberto. Amanhã pode ser muito. Ai, menti que venema baixara manamanas. Hoje Cristo. Tem mais alguém nessa noite? Reconcilia-te hoje. Não deixa para amanhã não. Em nome de Jesus. Eu sei que seu coração está fervendo. Não, eu vou reconciliar hoje. É hoje. É hoje. Então, mas todo mundo vai ver, todo mundo. Não importa. O que importa é que Deus está vendo e está recebendo nesta noite. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Oh, aleluias. Pai,